todo o universo, não existe nada que esteja acontecendo hoje ou que já aconteceu que Deus não saiba e que Ele não tenha o poder, a capacidade de intervir. Ele é soberano sobre tudo. Então, não há poder algum que seja equivalente ao poder de Deus. Equivalente seria oposição. Uma força que está numa posição ou superior ou pelo menos igual que possa confrontar. Não existe isso. Satanás, ele é um opositor a Deus? Não. Ele não é um opositor a Deus. Né? Ele não tem poder, não tem força, não tem capacidade. Ele é um ser criado pelo próprio Deus. Então, não existe força contra Deus. Então, nesse sentido, realmente, Deus tem controle de todo o universo. E aí, nesse contexto, toda a história da humanidade, desde o Éden até hoje e até para frente, Deus tem controle. Nada foge do controle de Deus nesse sentido. Mas na maioria das vezes que nós usamos essa frase, Deus está no controle, nós estamos querendo dizer coisas que nós não concordamos, não aceitamos e não temos como explicar. E aí a gente usa essa frase, Deus está no controle. Que na maioria das vezes quer dizer, Deus quer que seja assim. Então não interrompam, não questionem, e na realidade não é. Vamos pensar. Deus é a favor do aborto? Hã? Está direto a mim. O que você acha? Deus é a favor do aborto? Só tem duas respostas. Você pode escolher uma das duas. Sim ou não? Hã? Não. Não é. Você está muito comigo. Pessoas razão que Deus é a favor do aborto? Deus é a favor do aborto? Não. Deus é a favor do aborto? Não. Tá. Concordo com vocês. Deus não é a favor do aborto. Existe aborto? Existe. Deus impediu? Não. Ele está no controle? Sim. Se ele estivesse no controle desse particular, existiria aborto? Não. Eu fiz uma pergunta. Então, Deus está no controle, não é um absoluto. Porque vocês mesmos já concordaram que Deus não é a favor do aborto. E alguns até acrescentaram, tirar uma vida, é contra a vida. Não é? Mas Deus não intervém no processo. E aí você pode estender essa situação a trocentas outras complicações, como, por exemplo, numa aula a respeito do caráter de Deus, principalmente Deus. O professor estava explicando lá,
sobre o amor de Deus e tudo. E aí um aluno falou assim, professor, sabe, às vezes eu penso que eu amo mais do que Deus. Forte, né? E o professor perguntou, por que você está dizendo isso? Aí ele disse, olha, por exemplo, se eu estiver passando numa ruela, aqui, no meu caminho, e eu encontrar um homem abusando de uma mulher, ou seja, um estupro, eu certamente vou intervir. Eu não vou ficar inerte. Eu sei que eu posso até correr o risco de morrer por isso, mas eu não conseguiria ser passivo, não fazer nada. E Deus parece que não se importa. Eu concordo, né? Está lá e concordo, lógico. Aí o professor falou assim, quantos estupros você já presenciou? Ele, graças a Deus, nenhum. Qual a chance de você presenciar um estupro? Ele, bem, com quem eu vou? Nos lugares que eu caminho, onde eu tenho acesso. A possibilidade é 1 em 100 mil. Tá. Qual a possibilidade de você presenciar 2? Aí já aumenta. 3. Aí já vai chegando a um ponto do infinito. E aí o professor, por exemplo, Deus de todos. Deus de todos. Não tem nenhum que Deus não sabe. Vamos supor que Deus tome uma decisão. Não acontecerá mais, nunca mais, abuso de mulheres. Então Deus faz lá, ele soberano, tem todo o poder, e mexe lá numa situação e não acontece mais nenhum estupro de mulher, nenhum abuso de mulher. Qual a diferença de estupro de uma mulher e abuso de mulher? Tem alguma diferença? Então, se Deus tomou uma decisão sobre não existirá mais estupro, abuso de mulher, ele não estaria obrigado também a não permitir nenhum abuso de criança? Qual a diferença entre estupro, abuso de mulher, criança e assassinato? Deus não estaria obrigado também a não permitir o assassinato? E se Deus tomar essa decisão de não permitir o mal, quem acabou de acontecer? O livre-arbítrio é extirpado, é neutralizado. E aí você, neste caso, deixou de ser um ser, a imagem e semelhança dele. Então, Deus está no controle de todas as coisas, do mundo, do universo? Sim, Ele é soberano.
mas ele exerce este controle? Essa é outra pergunta que nós temos que fazer. E se ele, é claro, olhando ao nosso redor, a conclusão que a gente chega é: Deus não exerce esse controle. Porque vocês próprios já citaram, casos aqui, como eu perguntei, de situações que acontecem no mundo, na nossa sociedade, e que literalmente você pode dizer com toda certeza e convicção: não é a vontade de Deus. É a vontade de Deus a guerra entre Rússia e Ucrânia? É a vontade de Deus tráfico humano? É a vontade de Deus o rapto de crianças, principalmente meninas, na Índia, na Tailândia, em várias nações, especialmente na Ásia, para exploração sexual? É a vontade de Deus que na China exista hoje cerca de 100 milhões de rapazes que não têm com quem se casar? $100 milhões é a metade da população do Brasil, de rapazes que não terão a chance de se casar. Por quê? Por causa de uma lei insensata de um governo que não pensa no futuro, que estabeleceu critérios que cada casal só podia ter um filho. E como o filho homem é a rede da família, as meninas que nasciam eram mortas, para que o casal tivesse a chance de tentar de novo até vir um menino. Quantas meninas, bebês meninas, foram sacrificadas por causa de uma lei insensata? E o resultado, hoje tem cerca de 100 milhões de homens que não têm mulher para escolher. Essa é a vontade de Deus? Então você vai olhar uma porção de situação que acontece ao nosso redor, e você fica pensando: mas por que Deus permitiu isso? E aí você não tem explicação, a sua religião te ensinou a não contestar nada, não, porque é blasfêmia, Deus está no controle. Então, se Ele está no controle e todas essas coisas estão acontecendo, ou Ele é muito ruim nesse contexto de controlar as coisas, de governar as coisas, ou isso acaba levantando uma porção de questionamento contra o caráter dele, principalmente o caráter e atributo de amor. Quem é que já viu uma pergunta, uma coisa assim: pode um Deus de amor mandar alguém para o inferno? Já viu? E o que você responde? O que você responde? Pode um Deus de amor mandar alguém para o inferno? A pessoa escolhe.
Ah, a pessoa escolhe andando humano. Ah, tá. Se alguma vez já ouviu alguém pregando o Evangelho, quem sabe você já pregou o Evangelho, dizendo, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Isso, nesse caso, mostra o que sobre o caráter de Deus? Ditador. O que mais que você acha aqui? Injusto em que sentido? A minha irmã, ela tem muito disso. A gente cresceu numa pessoa evangélica, mas ela tem, cara, Deus é injusto, porque escolhe isso e isso, tipo, entrar num assunto que vai para abrir as portas. Não, é para abrir. Não, vai abrir outras portas que não vão. Pois é, isso, né? Eu acho que é excelente. Para ela, tipo assim, o anticristo. Ela pensava assim, a minha mãe também aprendeu assim na Assembleia. E o anticristo ia vir uma pessoa, não sei das quantas. Aí a minha irmã, sério, ela sempre ficava assim, gente, mas então uma pessoa ela tem um livre-arbítrio e ela vai escolher deixar o infinito dentro dela, depois ela não vai ter a escolha de decidir não sei o que. Aí a gente sempre ficava com vários pontos de debate na cabeça para tentar explicar para Esther como ser um anticristo e tal. Ela falava, mas é um Deus injusto. E aí nisso abriu outras portas dentro da Bíblia, porque minha irmã já deu a explicação 100 vezes, e ela sempre trazia que Deus era injusto em várias questões. Isso é muito interessante de a gente levar em consideração, porque na maioria das vezes, tá, a religião não nos ensina a pensar. A religião não te permite a questionar. A começar com o líder, o pastor, você não pode questionar. Se você questiona, se você não concorda com ele, você é rebelde. Né? Então, qualquer ameaça ao líder, né, já é alguém falando, cuidado ao levantar a sua mão contra o ungido do Senhor. Né? Então, você é intimidado a não expor seus pensamentos e que muitas vezes eles são produtos, tá, de sentimentos que tem a ver com ignorância. Você está apenas na superfície, não desce para saber o porquê, as razões por trás, né? E isso leva a pessoa a ter uma posição na sua alma, nos seus sentimentos e também na sua mente contra a pessoa de Deus. Nós aqui temos um exemplo próximo de alguém que era muito firme na igreja e aí depois foi para a faculdade e desviou. Está vendo? Conhece alguém assim? Isso é comum, infelizmente. Ao ponto de muitos líderes apostarem na ignorância. Não estuda não, porque senão você vai se desviar. Né? Pois é, mas por causa de quê? Por que muitas dessas pessoas, ao chegarem na faculdade, eles acabam se desviando da fé? É porque a sua fé não é embasada em fundamentos sólidos, é uma fé emocional, sentimental, de experiências. Agora, você tem como explicar a experiência?
Você não explica a experiência. A experiência é a sua e dificilmente vai ser repetida para outras pessoas da mesma forma. E a fé não é assim. O conhecimento de Deus não é uma experiência pessoal. É algo que você pode desenvolver, especialmente no contexto relacional. Aí você tem que entender um tiquinho sobre o que significa fé. Me lembro que no culto passado, na quarta-feira, eu fiz essa pergunta sobre fé, que é uma coisa lógica ou ilógica? Você diz que é ilógica, eu diz que é lógica. Então, acho que eu não estava lá no culto. Né? A gente explica ou não explica? Lá em Hebreus capítulo 11, que fala sobre a fé, né? Começa já dizendo: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Certeza é lógico ou ilógico? Lógico. É lógico. Certeza é uma coisa lógica. Você pode pontuar. É a convicção de fatos que não vemos. Convicção. É lógico ou ilógico? É lógico. Então, nesse caso, você já tem lá o próprio texto, né? Hebreus capítulo 11, verso 1, dizendo que a fé é lógica, não é ilógica, não é uma coisa mística. Misticismo vem de religião, não é só o cristianismo, tá? Mas todas as outras religiões que creem no sobrenatural e tudo, pode desenvolver áreas místicas. Mas fé não está relacionada ao místico. Quando pessoas dizem: mas eu tenho muita fé em Deus, o que é que exatamente ela quer dizer com isso? No verso 6 do mesmo capítulo 11, está dizendo: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então, a gente tem que entender o que fé significa. Eu dei no lembro uma palavra que pode ser usada como sinônimo para fé. Entendeu? Não anotou, né? Então, o que você colocaria como sinônimo para fé? Então, lá está escrito: ora, sem fé em você não agradar a Deus. Então, você vai ter que achar outra palavra. Ora, sem, você pode usar confiança. Confiança é a palavra que traduz o que significa fé, confiança. Agora, como que você pode desenvolver confiança em alguém? Andando com ela, tendo relacionamento com ela, conhecendo-a. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você vai ou confiar ou desconfiar. A revelação do caráter daquela pessoa vai te aproximar ou te afastar, eliminar barreiras ou construir barreiras, que é uma maneira de você se proteger. Não é um salto no escuro, não é uma aposta sem ter, no caso, conteúdo. O que você está esperando? Não, a confiança gera
esse abraçar ou então se afastar. Ora, sem confiar em Deus é impossível agradá-lo, é impossível que você tenha um relacionamento próximo com Ele. E essa confiança em Deus vai estar diretamente ligada ao fato de você conhecê-lo. E para você conhecê-lo, você tem que gastar tempo com Ele e com aquilo que faz parte ou representa a Ele. E neste caso, nós temos a natureza toda que revela Deus, né? Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento todo anuncia as obras das suas mãos. Está lá o Salmo 19. Você vê Paulo falando sobre isso em Romanos capítulo 1, que diz que toda a natureza mostra quem Deus é, né? Então você vê lá capítulo 1 de Romanos, verso 18, está falando sobre isso, né? Diz lá: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então você tem a natureza toda que traduz Deus. E além disso tudo, você tem a Bíblia, que a gente chama de Palavra de Deus, que na realidade é a história de Deus caminhando com um povo, que é chamado na Bíblia como povo de Deus, e que estabelece, né, os fundamentos, as premissas para que qualquer pessoa de qualquer nação no mundo inteiro tenha isso como base para que ele possa começar o quê? A caminhar com Deus e a confiar em Deus. Então não é uma coisa mística, não é uma coisa que você não explica, e isso vai ser diferente de pessoa para pessoa, porque o nível de relacionamento de pessoa para pessoa é diferente. Não é tudo igual. E quem dá mais espaço para relacionamento, mais chance terá de conhecer a pessoa com quem se relaciona. E nesse caso, é Deus. Tá? E você vai ver níveis diferentes nesse processo. Então nós temos isso como base. Agora, se a sua experiência com Deus é baseada apenas em seu relacionamento com Deus é baseado apenas em experiências, você não tem sustentabilidade para isso. Então, quando está num ambiente onde as experiências são dissipadas e a lógica é trabalhada nesse contexto, realmente a fé sem fundamento não subsiste. Você tem que ter um pouco mais de conteúdo para isso. Então, é este conhecimento de Deus que nos fortalece e nos capacita a andar em fé, ou seja, em confiança, em qualquer circunstância, especialmente as circunstâncias desfavoráveis. Veja lá o Abacuque, né? O que ele fala? O que o Abacuque lá ele diz, né? Sobre a experiência dele com Deus.
Ele falou, Abacuque capítulo 3, verso 17, que diz: ainda que a videira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas da cruz, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar altaneiramente, ou seja, com a cabeça erguida. E ele pinta aqui um quadro de caos econômico. Para um país que é agropecuário, né? Então ele cita essa situação, um caos econômico, uma bagunça total, não tem esperança, não tem expectativa, não tem nada, né? Mas ele se firma no Deus que ele conhece, que é sobre todas as coisas. E que Paulo, lá em Romanos 8, diz que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar, nenhuma circunstância. Ele cita várias circunstâncias ali, né? Então, esse conhecimento ninguém pode destruir na nossa vida. E é isso que nos leva cada vez mais perto de Deus. Então, isso foi uma discussão do quarto, é isso que você está falando? Lá nesse caso. O que mais que surgiu, né? Nas conversas de vocês sobre a onda? Para mim já foi esclarecido. Porque eu cresci ouvindo, tipo, vocês, frutos do sonho de Deus, Deus nas fontes lúdicas. E aí você falando essas coisas, aí eu pensei, cara, eu acredito isso é errado. Aí eu fico. Não é que você aprendeu tudo errado, você ouviu, e isso é até legal, o lado romântico, né? E isso faz parte da nossa vida, mas a poesia, o romantismo, ele é só um lado, não explica toda a verdade. E nós precisamos levar isso e nos colocar numa posição ser global, holística, né? Englobando todas as outras coisas. Daí você vê muita situação ao seu redor que não é muito legal, não. E o Deus que você conhece no seu livro é universal. Universal. Ele é o Senhor sobre toda a terra, e isso significa sobre todos também. Então, como assim que uns são favorecidos e outros não? Quem é que já leu na Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas? Já leu? O que significa não fazer acepção de pessoas? Não ter preferência por nenhum por outro. Em outras palavras, no contexto de amor, Deus ama a todos de maneira igual. Talvez a gente tenha dificuldade com isso, porque nós não entendemos esse conceito, amor. O que é? O que é amor? Deus é amor. O que
que é isso? É o amor de Deus que nos salva? Você já tem isso. Onde? Ouro preto. Eu fiz essa pergunta para vocês lá na pregação ontem. É o amor de Deus que nos salva? O que você acha? É o amor de Deus que nos salva? Lembrei. Então não é o amor de Deus que nos salva. Por quê? Se fosse o amor de Deus que gerasse salvação, teria alguém neste mundo que não seria salvo? Não. Porque Deus amou e ama o mundo de tal maneira, ou seja, todos os indivíduos do mundo são contemplados com esse amor de Deus. Deus não quer que nenhum pereça, né? Então veja lá, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, que diz: o qual, está falando sobre Deus, né? Deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele deseja que todos sejam salvos. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, também diz que ele não quer que nenhuma pessoa pereça, mas que todos tenham a oportunidade de salvação. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Não é tarde o Senhor a sua promessa, como alguns ajudam a demorar. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E você vê isso sendo manifesto, declarado na palavra em vários lugares. Então, o amor de Deus é sobre todos. Não existe nenhum ser que Deus tenha criado que Ele não ame. Quando eu falo nenhum ser que Ele tenha criado que Ele não ame. O que passa na sua vida? Não vai falar não? Como assim não vai falar não? Quem que você pensou? Quem que você pensou? Esse inclui o diabo? O que você acha? Deus não ama. Se Deus o ama. Sim. Você acha difícil esse conceito? Não amar é difícil. Contra a natureza ou contra o amor? Seria. Então, isso é uma realidade. Quando alguém fala, é impossível, Deus não pode amar, está querendo dizer que a gente só pode amar aquele que tem um caráter
perfeito. Quem não tem um caráter perfeito, você não pode amar. Você está justificado da responsabilidade de amar. Aí, neste caso, amor passa a ser merecimento. Você já ouviu falar? Ele ali não merece nada. Isso aí é uma contradição ao próprio ensino de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, que ele fala: ame o seu inimigo. Ame o seu inimigo. Como que faria isso? O inimigo merece? Se ele merecesse, não seria seu inimigo. Faça o bem àqueles que te perseguem. Fale bem dele. Não fale mal. Paulo, Romanos 12, ele diz: não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Então, às vezes, o que está faltando aqui em termos de conhecimento, em termos de esclarecimento, é o conceito que nós temos de amor. Então, Deus, ele é amor, tá? Isso daqui tem implicações. Aí a gente vai lá atrás um pouquinho e tem que se fazer uma pergunta. Por que Deus nos criou? Por que Deus nos criou? Ontem, né, a pergunta é: por que eu nasci? Aí já é pessoal. Agora a pergunta é global: por que Deus nos criou? Aí você pegar Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, verso 26. Depois da criação de toda a natureza e tudo mais, você vê Deus dizendo: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, isso aqui é o protótipo, né? Você até aqui não tinha ainda aparecido o homem, né? A formação do homem está lá no capítulo 2, a partir do verso 4. Isso daqui é a apresentação do esquema, tá? Do projeto. Aí, no capítulo 2, verso 4, aí fala sobre o Senhor, né? Verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a
a ser autoridade. Aí, nesse caso, só está o homem, não está a mulher ainda no processo, né? E já Deus sujeitou todas as coisas que ele havia criado na terra ao homem, tá? Nesse processo. Qual a razão, qual o objetivo de Deus ter criado o homem? Ter nos criado, a raça humana? Mas para quê? Qual a razão? Oi? Glorificar o nome dele? Esse seria o objetivo? Ou glorificar o nome dele é uma consequência? Para se relacionar com ele. Essa é a única resposta plausível. A única resposta que você pode trazer para uma pergunta como essa. Por quê? Quem é Deus? Um ser não criado. Essa é a conclusão que se tem. É um ser não criado. Sempre existiu. Um ser todo-poderoso. Um ser que não tem necessidade de coisa alguma. Então, ele não precisa de servos. Alguns dizem que Deus nos criou para que nós pudéssemos servi-lo. Se ele precisa ser servido, ele tem o quê? Necessidade. Deus tem necessidade? Não. E se ele tivesse alguma necessidade, ele, na sua capacidade ilimitada, supriria a sua própria necessidade. Não é isso? Então, não é lógico você responder, Deus nos criou para servir. E também tem outra coisa. Quantas pessoas você conhece aqui? Você tem certeza não está servindo a Deus? Tem alguém que você conhece, que você olha, vê o estilo de vida, o que a pessoa está vivendo, fazendo, você isso aí não tem nada a ver com Deus. Ele não está sendo Deus. Isso te leva, ou deveria te levar a questionar. Mas se Deus nos criou para servir, e essa pessoa não está servindo o outro, é porque Deus é fraco? Não consegue fazer com que essa pessoa possível ou obedeça? O que você acha? Deus é fraco? Não. Mas ele está fazendo alguma coisa em relação a esses que não estão servindo a ele? Parece que não. Essas pessoas estão levando a vida. Parece que não. Então você teria que concluir que essa não foi a razão. Porque se Deus nos tivesse criado para servir, teria alguém no mundo com a capacidade de não se submeter e não fazer aquilo para o qual foi criado? Não teria essa autonomia, essa capacidade. Da mesma forma, Deus nos criou para o louvor da sua glória. Se fosse para louvá-lo, para adorá-lo, teria alguém na face da terra que não estaria fazendo isso? Se o objetivo da criação da raça humana fosse este, glorificado, isso mostra que também Deus seria assim meio narcisista, né? Alguém que precisa estar o tempo todo sendo agradável, o tempo todo precisa de ser elogiado, afirmado. Olha, você é bom mesmo, você é maravilhoso, você é lindo, você
Né? Deus não tem essa necessidade nenhuma. Ele é completo em si mesmo. Então, a única resposta que você poderia achar para Deus ter nos criado é relacionamento. Isso porque amor, por si só, tem a necessidade de expandir-se. Amor tem a necessidade de multiplicar-se. E você vê que, no caso, o termo usado na Bíblia, disse Deus, façamos. Isso está em que? Plural. Façamos, nós. Não é? Farei. Não é? Então, Deus já é um ser relacionado. Deus é Deus. E essa palavra, ou esse conceito, amor, aqui, o que você acha? É um atributo natural ou é um atributo moral? Bem, primeiro eu devo perguntar, né? Qual a diferença entre natural e moral? O que você acha? Natural é da própria natureza. Em outras palavras, você não constrói, você não escolhe, você não opta por aquilo. Simplesmente faz parte do seu ser. E é melhor aceitar de boa, porque você não escolheu aquilo. Exemplo, bem claro. Você pode escolher os seus pais? Não, você não escolhe os seus pais. A não ser que você já esteja crescidinho, já adulto, e fala, eu quero escolher pais adotivos. Aí você. Mas, pelo de nascimento, você não escolhe. Se você não escolhe os seus pais, você também não escolhe a cor da sua pele, não escolhe a cor dos seus olhos, você não escolhe como que você quer o seu cabelo, você não escolhe nada disso. Isso faz parte da sua natureza. Deus é amor. E Deus é. Deus é logo em seguida. Santo. Deus é amor, Deus é santo. São os dois atributos mais repetidos e focalizados nas revelações que temos na palavra sobre o caráter de Deus. Aí a pergunta que eu fiz é: amor, santidade, é um atributo natural ou é um atributo moral? Moral ou natural? Um atributo moral é o que é inerente da própria pessoa. Ela não escolheu o seu nome, ela faz parte do seu ser, tá? Está lá do jeito que ela é, pronto, não tem problema não. Um atributo moral está relacionado à escolha, decisões. Você pode querer ou simplesmente você não quer.
Você aceita ou despreza? Tá? Então, faz parte de uma decisão do seu livre-arbítrio. Então, neste caso, em Deus, amor é natural ou é natural? Natural? Tá, então existem duas plataformas diferentes para amor. Uma a de Deus e outra a nossa. E se existem essas duas plataformas, a nossa está firmada onde? É uma escolha. E para Deus não é. Então a nossa, que é diferente da de Deus, vem da onde? Qual a premissa por trás disso? Oi? Pois é, isso é moral. Mas da onde vem, né, a sustentação para essa decisão? Se é diferente da de Deus, aonde nós vamos buscar apoio, subsídio, para explicar a nossa diferença de Deus. Em outras palavras, você tem alguma coisa na sua vida, no seu ser, que não tenha recebido de Deus? Não tem nada que você tenha, que você não tenha recebido dele. Veja o texto: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, tudo que você tem, você recebeu do seu Criador. Agora, se há uma diferença, como que você explica neste caso Efésios capítulo 5, verso 1? Lembra? Efésios 5, 1, também, logo vivo. Acha aí, leia. Ser, porém, para viver como se amado, e andar em amor, como também no amor, entregou a si mesmo por nós, como oferta sacrifício a Deus em abençoado. Tá. Então aí o texto de Paulo, tá, para a igreja lá em Éfeso, era que a igreja deveria ser o quê? Imitadora de quem? De Deus. Em que área? Em amor. Então eles deveriam imitar a Deus em amor e amar como Ele amou. Então, da onde vem a nossa capacidade de amar? De Deus, de Cristo. É diferente do amor dele para conosco? Não. A essência é a mesma. A diferença poderia ser em intensidade, e nesse contexto tem a ver com conhecimento, abrangência, porque Deus é tudo e nós somos finitos. A diferença está aí. Mas em toda a nossa capacidade, que é oriunda de Deus, nós precisamos imitá-lo. Mateus 5, 48.
Olha lá. O que faz essa pergunta aqui? Lê primeiro o texto. 5:41. Pode ler? Sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sede, portanto, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Olha só, primeira coisa que você deve chamar a sua atenção, a nossa atenção, como o meu Pai Celeste. Então, está o Pai, está o Filho. Então, existe essa ligação. O DNA meu é dele. E eu sou chamado a repeti-lo, a representá-lo bem, na minha finitude. Eu não sou infinito, mas na minha finitude eu tenho que viver em harmonia com quem ele é. E imitá-lo em amor. Isso faz toda a diferença. Quem é a pergunta não que você fazer? Você fala que o amor é natural. Não, estou falando disso. O amor é uma atitude, uma decisão. Vamos lá, acorda. Tem café aí, gente? Esse bolo é uma decisão moral. Então não é natural, é uma escolha, é uma decisão que nós temos. Então, neste caso, só é possível amar quando se tem, tá? O amor é um atributo direto aqui. Livre-arbítrio. Então, Deus é um Deus livre. E é por isso que Ele ama. Agora, outro contexto. Amor só existe quando existe. Se não misturar, ninguém se fala que vai falar sobre isso. Relacionamento. Se não existe relacionamento, não tem nenhuma necessidade de amor e não tem nenhuma necessidade de santidade. Santidade é a manifestação de amor. Deus é amor, Deus é santo. Não existe amor sem santidade. Não existe santidade. A gente se veja no reagosto. Não tem que viver. Esses dois elementos assim, juntinho. Então, amor sem santidade é libertinagem. Você pode fazer o que bem quiser, o que bem entender. A vida é sua, ninguém tem nada com isso. Amor não é isso. Amor impõe limites. Por quê? Eu não posso prejudicar, ser um elemento que prejudica o meu próximo. Então, a minha liberdade só pode ir até onde vai fazer bem ao próximo, nunca no contexto de fazer mal. Porque isso é exatamente o que santidade significa. Santidade sem amor é uma expressão que só existe nas religiões diversas.
chama-se legalismo. É imposição de regras, de dogmas. Mas não tem compromisso com o amor. Santidade não existe sem. Porque o que é interpretado, o que é ensinado às vezes como santidade, sem amor, é legalismo. Isso você só vai ver isso nas religiões. Deus é amor, Deus é santo. Então, amor e santidade são atributos relacionais. E Deus nos criou para relacionamento. Agora, relacionamento. Você pode exigir. O que você acha? Você pode exigir relacionamento? Não é a gente, mas Deus exige. Exige o quê? Coloca os filhos dos índios aí. A palavra É muita coisa. Você vai ter. Pois é, quando você fizer uma declaração, você tem que ser específica naquilo que você está querendo dizer, traduzir, declarar. Do contrário, fica tão vago que não se consegue exatamente discernir ou compreender. Da mesma forma, Deus, quando fala alguma coisa, Ele fala de maneira específica conosco. Então, a pergunta foi: relacionamento pode ser exigido? Não. Se for exigido, isso seria o quê? Não seria verdadeiro? Só isso? seria uma obrigação. Porque seria tipo uma obrigação. Uma obrigação. E nesse caso, seria uma imposição. É alguém mais forte impondo-se sobre outra pessoa que, neste caso, não estaria numa posição de reagir contrariamente. Nós temos outro nome, outro termo para explicar isso. Chama-se o quê? Escravidão. Quando você força a sua vontade sobre alguém. Você impõe o seu querer sobre alguém. Então, essa pessoa não tem força, capacidade de dizer não. Então, ela se torna o quê? Escrava, dominada. Deus, Ele quer escravos? Não. Então, quando Deus nos deu livre-arbítrio, com isso Ele estava te dando o que também? Ele estava te dando também a capacidade de desobedecer. E ele teria que conviver com isso de boa. Não poderia ficar zangado com você. Por quê? Relacionamento não se impõe, não se exige. Relacionamento se dá e se recebe.
de livre e espontânea vontade. Deus não pode te obrigar a se relacionar com Ele. Você precisa desejar. Você precisa querer isso. Não você forçado. Quem está numa posição de ser forçado a fazer alguma coisa, quando ele não está sendo vigiado, ele vai fazer o contrário. Aquilo que ele na realidade quer. Todo o sistema de escravidão, quando tem qualquer possibilidade de escape, as pessoas se rebelam. Porque estão lá contra a sua própria vontade. Então, relacionamento não pode ser forçado. De Deus nos criou para relacionamento. Então,